Olá, Cidade em Debate está de volta pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Sempre prazer estar aqui trazendo temas importantes para você. O mês de outubro, traz duas importantes campanhas da área da saúde, o Outubro Rosa e o Outubro Verde. Para falar sobre esses assuntos importantes para a nossa população, a gente convidou a vereadora, doutora Ana Helena Issa, ela que é médica de um dos ESFs aqui do nosso município, médica da família. Ana, muito obrigada novamente por aceitar nosso convite, viu? É um prazer, Suzana. Toda vez que vocês precisarem, eu vou estar aqui com muito prazer, porque falar com você é falar ao povo, né? E é a nossa obrigação, você compartilhar, né, o que é importante para a saúde, ainda mais nesse mês tão importante que é o mês de outubro. Muito obrigada a nós que agradecemos, TV Câmara, né, Cidade de Debate, minha equipe. Ana, agora no início de outubro, você esteve em São Paulo e você participou do lançamento da campanha Prevenir é sua melhor chance, que é o slogan desse ano da campanha Outubro Rosa. Sim. Você esteve lá com a nossa primeira-dama, a Rosa Maria, que não pôde estar aqui hoje, nós convidamos também, mas ela não pôde estar, com a primeira-dama do Estado, né, a Cristiane Freitas, e também com a Rose Baldassim. Conta pra gente como foi participar desse lançamento da campanha Outubro Rosa lá em São Paulo. Suzana, eu falo que tudo que traga conhecimento, traga novas diretrizes, me enche muito os olhos. E eu tive essa oportunidade, eu sou muito grata ao prefeito, doutor Luiz, muito grata à doutora Rosa, que convidou eu e a Rose para estarmos nesse evento, e ao presidente da casa, o Franklin também, que nos proporcionou, e agradeço também à saúde, à direção da saúde da cidade, né, a senhora Selma Zambelli, de ter me permitido estar lá. É uma coisa assim, muito bacana, porque são todos os municípios do estado de São Paulo que foram convidados para um momento para que a gente enfatize a importância da campanha do Outubro Rosa. E teve a presença da mulher do governador, a senhora Cristiane, que, por sinal, eu deixo aqui um abraço, é uma pessoa extremamente simples, educada, simpática e muito atuante na questão de prevenção. Ela se coloca muito proativa aos municípios de estar juntos, né? E foi nos orientado às formas de campanha, como deve ser feito, o quanto deve ser importante que as cidades se unam em microáreas para que se faça uma campanha até de maior abrangência. E a gente sabe que, quando a gente tem a massificação da informação, nas pessoas mais simples, que talvez tenham dificuldade de uma leitura, de prestar mais atenção, a fala é muito importante. Então, foi falado em filmar, né, trechos da primeira-dama falando à comunidade, e vai ter também filmado em anexo junto a primeira-dama do Estado. Então, assim, eu adorei a experiência. Eu nunca tinha estado no Palácio, né? É encantador o ambiente e nos remete a conhecer pessoas. A gente conheceu a prefeita de Borborema, se não me engano, Borborema, uma coisa assim, Borborema, perdão. E aí a gente conheceu algumas outras primeiras damas, algumas outras prefeitas, e você vai fazendo aquele cordel de amizades que vale a pena, né? Que você começa a saber um pouquinho de outras cidades, de realidades como a nossa, cidades pequenas, cidades maiores, e isso me encantou muito. Eu vim muito bem impressionada com o que a gente pôde ter oportunidade de conhecer lá em São Paulo. E bagagem maior. A gente foi até a Lesp no dia anterior, conheceu alguns deputados, né? Alguns assessores de deputados, viu como que funciona São Paulo, né? É a primeira oportunidade que eu tive de estar em São Paulo na Lesp, em 9 anos, pela dificuldade minha de horário. Então, por isso que eu sou muito, muito grata ao prefeito, porque ele fez questão de que eu e a Rose soubéssemos como funciona a Lesp e, acima de tudo, que participássemos desse evento sobre a mulher. Ótimo. A gente está falando, a gente vai entrar no primeiro assunto nosso, Outubro Rosa, que é a prevenção do diagnóstico do câncer de mama. A gente está falando aí para um público feminino, apesar que é uma campanha global que bate também em cima da informação para o homem, sim, porque ele é essencial, né, no seio familiar. Faz 35 anos de campanha Outubro Rosa. E por que, se você conseguir nos informar, que ainda há tanta resistência das mulheres irem fazer o exame preventivo? Suzana, quando a gente fala em Outubro Rosa, as pessoas pensam mais na mamografia, que é importante demais. Mas a gente tem que lembrar que as mulheres, elas têm um corpo, né?
o sistema genital feminino, ele tem ali, né, o canal vaginal, o útero, as trompas, os ovários. O preventivo é um exame que ele pode detectar de forma precoce um câncer de colo de útero. Então, é um exame muito pouco invasivo. Coloca-se o espéculo. Quando é mulher que já está em menopausa, a gente procura fazer com um espéculo um pouco menor e, às vezes, até com uma lubrificação anestésica. Ele é um exame importantíssimo, mas algumas mulheres, até por um certo mito, falam, vai doer, eu não posso fazer, eu não vou fazer esse ano, eu fiz o ano passado. Mas o preventivo em si, ele é um exame anual em mulheres de idade sexualmente ativas, né? E também as que não são sexualmente ativas, existem formas de se fazer o exame e tem uma faixa de abrangência, se eu não me engano, é de 25 a 59 anos. O que não quer dizer que mulheres de outras faixas não possam fazer. Mas é o exame, é a faixa maior que a gente tem a busca ativa, que a gente fala. Então, hoje, a gente é aconselhado, a mulher entrou na nossa sala a perguntar, quanto tempo você não faz o preventivo? Esse exame, ele detecta células alteradas e classifica em NIC, né, que seriam neoplasias epiteliais 1, 2 e 3. Quando é 1, chama a atenção para a gente de repetir mais cedo, com 6 meses. Quando é 2, de igual forma, mas já pedindo uma colposcopia. E quando é 3, praticamente é um diagnóstico de câncer inicial na primeira camada do colo do útero. Então, esse exame, ele diz muito para a gente sobre a necessidade de um segundo exame, que chama colposcopia, que é feito na cidade de Presidente Prudente pelo SUS, e que vê com mais detalhamento, né, com uma lente de aumento bem grande, a lesão, e através de corantes vai ver se são células que estão alteradas a ponto de ter que fazer cirurgia mesmo. Então, é um exame praticamente indolor. É o desconforto da posição, mas o desconforto... Vergonha, pudor. Pudor, vergonha, talvez alguns maridos, né, que pensem, não, a minha esposa, e às vezes até a própria pessoa por vergonha, mas eu convido a população a ir nos postos, saber com a gente como é o exame, né? Saber da facilidade. Hoje, no nosso posto, se a pessoa chegar, eu quero fazer o exame, e a Dani estiver na unidade, que é a nossa enfermeira, fica o meu abraço para a Dani Felício, uma excelente profissional, a Dani faz de forma imediata. Se a pessoa não quer fazer naquele momento, eu quero vir amanhã, quero me higienizar, a Dani amanhã está marcando, e assim por diante. A facilidade em todos os ESFs, na própria UBS, a gente tenta captar quem está na sala de espera, se precisa e quiser fazer o exame. Então, todos os nossos ESFs aqui no município faz o exame. Faz o exame. Preventivo. Faz o exame preventivo. A gente recebe o resultado, a gente fala para o paciente o resultado. É muito bacana e muito fácil. Não faz quem não quer. E não querer não é muito inteligente, que a gente pode descobrir coisas muito iniciais. E a mamografia em si? A mamografia em si é a mesma coisa. Muitas mulheres falam que doem, tem mais sensibilidade nas mamas, mas é um exame tranquilo de se fazer, que também é pedido nas unidades de saúde, pode ser pedido inclusive pela própria enfermeira na ausência do médico, né? Mas a gente trabalha junto no postinho, e em outros postinhos eu acredito que seja igual. A gente pede mamografia, essa mamografia, esse pedido fica na unidade, a gente manda por malote por postão, e tem algumas cidades que são parceiras, não é só Prudente. Rancharia tem, Dracena tem, Presidente Prudente tem. Então, a gente vai tentando ver também onde tem mutirão. É bem interessante mesmo. Tem que se fazer por quê? Da mesma forma, existe uma classificação que chama-se BIRADS. Então, a gente classifica do 0 ao 6. Sendo 0 inconclusivo, tem que fazer um ultrassom associado, 1 e 2 normal, e a partir de 3, quanto maior a numeração, maior a chance de ser uma neoplasia maligna. 3, se eu não me engano, é até 2%, aí 4 divide em A, B e C, aí o 5 e o 6 já é um diagnóstico praticamente conclusivo. É bastante preocupante. E, através desse exame, pede-se a biópsia, que é um exame muito tranquilo também de se fazer, guiado por ultrassom, e que pode fazer um diagnóstico mínimo de um câncer de mama. Então, porque há números, né? Sim. Que a gente ainda não conseguiu chegar na cobertura total, né, preventiva, tanto para a mamografia
quanto para o exame preventivo. Seria, então, esse medo da Eu mulher? acredito que o medo, o vários mito, fatores, né? exatamente, o medo, o mito, o desconhecimento, apesar que o Outubro Rosa está muito, né, disseminado, a campanha, elas sabem, a maioria das pessoas, o que é. Eu me coloco à disposição, já fui em algumas igrejas evangélicas, se for necessário, de ir até vocês, fazer uma mini palestra, uma coisa bem interativa, onde a gente mostra sobre a mamografia, ultrassom de mamas, ressonância magnética, biópsia. Então, o medo, ele te leva, muitas vezes, a você não buscar. Aquela frase, eu ouço muito assim, quem procura, acha. Né? Mas a gente quer achar. A gente quer fazer um rastreamento e não um diagnóstico tardio. O que é rastrear, Suzana? É você fazer o exame com o enfoque de achar aquilo que muitas vezes não é nem palpado. Às vezes é mais profundo um pouquinho, é atrás da areola, confunde e não é palpável. Mas o exame pode diagnosticar. O exame precoce, esse rastreamento salva vidas. A nossa campanha Outubro Rosa, ela existe já há 35 anos. Você acha que a campanha ajuda realmente acordar as mulheres para fazer? Com certeza. Desperta esse interesse. Desperta para pessoas que muitas vezes a vida é muito corrida, passa batido, os afazeres. Você lembra, não, Outubro Rosa é o da mulher. Nossa, não fiz o meu preventivo esse ano. Eu costumo pedir para as mulheres ou fazer o preventivo no mês do aniversário e a mamografia, ou em outubro. Porque grava. Grava. Março é um mês bom também, que é o mês do Dia das Mulheres, né? Então, assim, a gente tem que ter alguma coisa que não nos faça esquecer. Né? Às vezes aquele lembretinho da geladeira cai. Então, você tendo uma data... corrida. Eu faço todos os meus exames em maio, no mês do meu aniversário. Exames de sangue, exames de ultrassom, exames de mamografia. E eu fiquei muito feliz agora, Suzana, muito recente, porque assim, existia uma divergência, né, entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o SUS. O SUS falava fazer mamografia a partir de 50 anos. E a sociedade fala que é a partir de 40. Isso. E agora o SUS também prega a partir de 40. Então, assim, eu dou os meus parabéns para quem lida com essa parte, né, de ter diminuído esses 10 anos, porque a gente está tendo diagnóstico de meninas muito jovens, precoces, né? 27 anos, 30 anos, 33 anos de câncer de mama. Também de útero, mas de mama aumentou mais. Você pode nos dizer o porquê o diagnóstico está vindo tão cedo? É qualidade de vida? Então, Suzana, eu não procurei estudar a fundo, né? Até eu falo sempre isso. Eu gosto de vir aqui, a gente bate até um papo um pouquinho antes, mas vir com a cabeça aberta às suas perguntas para que eu consiga responder com aquilo que a gente sabe, né? Eu acredito que sim, entra tudo, né? A gente come mais fast food, a gente não se preocupa tanto com obesidade. A obesidade, Suzana, ela é vinculada ao câncer de ovário de uma forma muito direta de endométrio e de mama também. Então, assim, o estilo de vida, a falta da prática da atividade física, o estresse, né? Então, tem muita coisa que hoje é diferente. Antigamente, a mulher ela se preocupava mais com a casa, com os filhos. Hoje a mulher trabalha, mas ela continua tendo casa, filhos. E aí começam outras alterações, estilos de vida que não são como antigamente o que se comia, o que tem da natureza, né? Antigamente, o que comia-se? O que plantava? Uma galinha que matava, um ovo que era colhido ali no seu próprio quintal, numa propriedade rural. E hoje não. Você tem o que é barato hoje, infelizmente. É mais barato você pedir uma pizza do que você ir comer num restaurante, por exemplo, o alimento. Então, começa a ficar o que é mais cômodo. Eu acredito que isso está diretamente proporcional a isso. E o aumento da expectativa de vida, né? As mulheres hoje vivem mais, os homens vivem mais, as doenças aparecem mais, né? A gente antes, a expectativa de vida era bem menor. Então, tudo isso contribui, mas não sei, não tenho certeza absoluta de uma causa definitiva. Eu acho que é um acúmulo de fatores. Por estar, né, mais cedo, né, o diagnóstico mais cedo. Ainda falando sobre mamografia, a gente todo ano recebia aqui no nosso município a carreta da mamografia. Esse ano de 2025 ela não esteve aqui, já estamos aí finalizando o mês de outubro. Você tem alguma informação sobre essa carreta para nós? Até eu quero deixar... A sociedade estava esperando. Eu quero deixar essa informação para a população, até como uma forma de informar, né? A Câmara dos Vereadores, ela funciona assim.
o mesmo assunto, ele pode ser pautado por um vereador uma vez por ano. Sim. Então, por exemplo, o pedido da carreta em anos anteriores teve alguns outros autores, como a Lúcia já pediu algumas vezes. Esse ano a Rose Baldassim pediu informalmente e tinha sido dito para ela que já estava sendo programado. E aí, quando ela pediu formalmente através de requerimento, a resposta foi que ainda não tinha sido programado. Então, ficou essa dubiedade de respostas, a informal e a formal. Mas como eu não tenho propriedade, porque não fui eu quem perguntou e não fui eu quem recebi a resposta, o que eu sei é que ainda não veio e não tem previsão para vir. O que me entristece, porque muitas mulheres perguntam da carreta, por que a carreta ainda não veio. Então, a gente deixa essa pergunta aqui até para a secretária de saúde, se ela puder ainda trazer esse ano para a gente esse pedido da população como um todo, e se não, no início do ano que vem, alguma forma essa carreta chegar, porque ajuda bastante, viu, Suzana? Ajuda. Muita gente é uma correria da mulherada. E muita gente não quer ir para outra cidade. Ah, Suzana, deixa eu falar um número triste. Eu participei de uma palestra onde foi falado que, se eu não me engano, eu não quero falar valores errados, mas de 630, 640 mamografias pedidas para Santo Anastácio, marcadas, tiveram mais de 140 faltas sem aviso prévio. Então, quando eu tenho essa falta da mamografia, eu estou dizendo para a nossa região, macro-região, e para o governo, que a Anastácio não precisa de tantas mamografias assim. E a gente pode, inclusive, perder um número de vagas para o próximo ano. Então, encarecidamente, mulheres, vocês que não vão, avisem antes, se for algo que não seja emergencial. É muito triste a pessoa procurar. Eu não consegui porque estava chovendo muito. Gente, pega um guarda-chuva. Pede carona pro vizinho, sabe? Aí eu não fui porque eu esqueci, sabe? Respostas que são horríveis. Se eu aviso com 4 dias de antecedência, 3, existe uma fila de pessoas esperando. E você pode estar tirando a vaga de alguém que tem câncer de mama. Ou você mesma ter e não saber. Então, assim, vamos ser mais empáticos ao próximo. Não faltar tantos. Não é só na mamografia, mas como estamos falando do Outubro Rosa, eu peço à população, não faltem, não marquem, não vão. Isso tem que ser uma exceção e não 20% das marcações terem falta sem justificativa. Muito triste. Ana, o fato da pessoa ter colocado silicone afeta o diagnóstico ou não? A mamografia é feita de igual forma, né? E existem locais que se colocam a prótese. O que eu sei, não sou cirurgiã plástica, nunca fiz nenhuma cirurgia, é que o ideal é ser colocado atrás da musculatura abdominal, né? Atrás do músculo que fica intercostal, vamos pôr assim. E quando é colocado atrás, o risco de não ver algo é menor. Mas é feito igualmente, ultrassom e mamografia. Se tiver alguma dúvida, pede-se a ressonância. Não é tão comum assim, mas o mastologista pede, né? A gente não consegue pedir, mas tem que fazer. Independente da prótese, a indicação é fazer a mamografia e ultrassom. Ok. Você sabe se existem leis que garantem o tratamento, o diagnóstico pelo SUS? Você que é uma pessoa que trabalha ali diretamente com o SUS. Suzana, eu não vou te saber falar certo a lei. Eu sei que existem leis. Uma até que a gente prega muito e fica muito em cima, que é uma lei de 60 dias. A partir do diagnóstico do câncer de mama, já com a biópsia na mão, o Sistema Único de Saúde ele tem 60 dias para que essa mulher chegue à oncologia, ao cirurgião, ao mastologista, à oncologia. Às vezes isso se cumpre, às vezes não. E recentemente, né, a gente até conversando agora há pouco, a gente viu também da lei dos 30 dias. Que seriam 30 dias de uma mulher que tenha uma suspeita fazer o exame. Eu, sinceramente, não vejo isso na prática. Não são só 30 dias, e eu não posso falar uma coisa que não é verdade. Mas a gente pede agora, sabendo que existem essas leis, a gente vai tentar cobrar um pouquinho mais as autoridades de saúde do município, levar isso ao conhecimento do executivo, para que a gente lute para que a lei seja cumprida no nosso município. Afinal de contas, somos o poder legislativo, né? Leis, Exatamente, né? leis.
Vamos correr atrás. A gente Bater vai em fazer cima disso. para a próxima semana. A próxima segunda é um feriado, né? Na verdade, é uma antecipação de um feriado, mas para outra semana, já em novembro, eu vou estar fazendo um requerimento sobre isso. Uhum. E pelo SUS também, quando se tem o diagnóstico, quando já a mulher já está em tratamento, a gente falou no início do programa sobre é uma campanha global para mulheres, mas que envolve diretamente o homem, porque Aham. tem o esposo, tem o pai, o filho, o Sim, namorado, né? E é tão importante essa presença masculina na vida da mulher, sim. né? Existe terapia ou de casal, ou terapia, ou psicólogo só para mulher que passa por isso pelo SUS? Existe, mas não no nosso município. Mas existe uma rede de apoio, se eu não me engano, Amigas do Peito, que tem um tipo de apoio, mas não no nosso município. Isso é falho aqui também. E, gente, o câncer de mama é que estamos no Outubro Rosa. Ele não é exclusividade feminina. 1% o homem tem câncer de mama também. 1% dos diagnósticos é masculino. Então, se o homem tiver um nódulo, e é muito mais fácil o diagnóstico pelo volume reduzido da mama, o nódulo aparece rápido. Então, apareceu, procura o Sistema Único de Saúde ou o médico da sua confiança, se você tiver algum plano, porque também existe o câncer de mama masculino. Algumas pessoas não sabem disso. Muito bem. Obrigada, Ana, pelas essas informações Imagina, do Outubro Rosa. A gente vai falar agora sobre o Outubro Verde, que muita gente desconhece, que é uma campanha aí de 2017, de lá para cá vem acontecendo, um pouco mais tímida, mas você nos chamou a atenção essa semana, e eu acho muito importante, que é o combate à sífilis, combate e prevenção à sífilis. Então, é Outubro Verde. Isso. Vamos falar sobre essa campanha também, o público-alvo dessa campanha, prevenção, né? Suzana, mais uma vez eu digo, né? Mentira não é meu forte. Eu faço o trabalho de prevenção. Eu já devo ter feito nessa casa uns 3 ou 4 anos já o pedido para que a secretária de Educação, em conjunto com a secretária de Saúde, façam nas escolas uma campanha sobre a prevenção da sífilis e do HIV, da gravidez precoce. Por que eu falo junto isso tudo? Porque a gente, o contágio da sífilis, né, que é uma doença que a gente tem um bichinho, vamos pôr assim, chamado espiroqueta, que é o que transmite a sífilis. O contágio em adultos é sexual, é considerado uma DST. Então, eu sempre fiz esse trabalho desde que eu estou ali no posto há 14 anos. Porém, segunda-feira agora, eu fui para a Presidente Prudente, no curso com uma profissional que eu admiro muito, que é a doutora Patrícia Spear, que eu tenho a sorte de ter feito o ensino médio com ela. Ela é minha colega de ensino médio, estudamos juntas. E a doutora Patrícia é uma referência, ela é uma infectopediatra, mas é uma referência que tem mestrado e doutorado na área de sífilis congênita. E ela falou sobre o Setembro Verde. Então, essa denominação Setembro Verde, saber que... Perdão. Outubro Verde, perdão. Saber que no terceiro sábado do mês de outubro é o dia D da campanha do Outubro Verde. Para mim foi uma novidade também a data. Mas isso, como você leu, é desde 2017. Então, é uma campanha que a gente tem para ontem que começar aqui no nosso município. A gente sabe que a sífilis é uma doença, como eu falei, pega pelo sexo e pela transmissão vertical, que é mãe para filho, tanto via intrauterina quanto na hora do parto. Quando a gente começa um pré-natal hoje, Suzana, a gente já busca fazer os testes rápidos na primeira consulta. Se a mulher chegar lá com um teste positivo, a gente já recolhe para dentro da unidade e faz o teste no mesmo dia. Ana, mas por que essa pressa? Porque quanto menor a exposição daquele embrião, daquele feto à espiroqueta, menor a chance do contágio vertical. Como que se dá isso? Fez os testes rápidos, são 4 testes: sífilis, hepatite B, C e HIV. Positivou o teste rápido da sífilis. Significa um diagnóstico definitivo? Não, mas no mesmo dia já se faz a primeira injeção de benzetacil. Você não vai pagar para ver, aquele bebê está em risco. E aí a gente vai pedir outro exame, que chama VDRL, quantitativo, para saber se confirma que tem o VD e quanto de tem. 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, quanto maior o número, maior a quantidade de bichinhos que eu tenho ali, maior tempo de contaminação. O que acontece? Veio positivo. Esse tratamento se dá com benzetacil,
2 doses, na verdade, são 2 injeções por dose, 2 injeções por dose, são 2.400.000 unidades internacionais de benzetacil, tomadas com intervalo de 7 dias. Então, se eu faço numa segunda, tem que ser na próxima segunda e tem que ser na outra segunda. E o marido também é tratado mesmo antes do resultado positivo dele. Ana, ele fez um teste rápido, o dele deu negativo, mas a primeira injeção, se a mulher estiver gestante, ele vai tomar. Por quê? Porque ele pode estar numa janela onde ainda não apresenta, ou ele pode realmente não ter, mas também a gente não vai pagar para ver, porque adianta eu tratar a mulher e não tratar o marido? E esse marido recontaminar essa gestante para mim? Sim. Não. Aí é pedido VD dos 2. Então, vamos supor que o dele continue negativo, que é de um relacionamento anterior, ou que é uma cicatriz, mas a mulher apareceu, é o VD dela, 1:4 que seja, a gente faz as 3 doses. E o homem fica só nessa primeira dose se o dele não vier reagente. Então, o que é importante? Por que você está falando detalhes, uma coisa que é difícil para quem vai entender? Para que a pessoa entenda que ela tem que fazer o pré-natal. Urgentemente, eu descubro a gestação, eu vou para o pré-natal, para fazer os exames, para proteger o seu bebê. Hoje, a sífilis, Suzana, às vezes a criança nasce e ela tem 2 anos para apresentar sintomas. Ela pode nascer teoricamente normal. E aí, com 2 anos, ter surdez, cegueira, retardo mental, dificuldade de aprendizado, memória. Então, a gente sabe que pode ter um abortamento por sífilis, um natimorto por sífilis, que é nascer e morrer, e eu posso ter o desenvolvimento da doença sifilítica até 2 anos. Entende? Então, é muito importante. O outubro, setembro, não ter a sífilis. E se eu tenho, tratar a sífilis, e se eu estou grávida, tratar no dia que você descobrir a sífilis, para que o seu bebê não tenha a sífilis congênita. Nós estamos falando de mãezinhas, parturientes. Sim. E fora isso, quais são os sintomas? A pessoa que tem sífilis, Tá. né? É assim, Suzana, primeiro Ou que, não, gente... não dá um sintoma assim que apareça? Tem, aí a gente vai falar disso. O porquê que é importante os testes rápidos, mesmo sem você estar gestante. Se você tem uma vida sexual sem uso de preservativo, que é um erro absurdo, mas se você tem. Se você, de repente, termina um relacionamento porque descobre uma infidelidade, você não sabia. Muitas vezes a mulher ou até o homem tem uma parceria que não é monogâmica e não sabe. Porque se sabe que não é monogâmica, o preservativo é fundamental. Eu falo que hoje... o preservativo é fundamental para tudo, mas especialmente para relações onde existe... Não será só eu e você. Tem que ter, a gente tem que ser realista com tudo, né? Fez o teste lá na unidade, descobre, trata. Não fiz o teste, apareceu uma lesão na minha vulva, na minha vagina, no pênis do homem, uma lesão que parece um pouco uma afta, uma úlcerazinha. Só que ela some sem tratamento. Essa é a sífilis primária. E eu posso ter... some, cura entre aspas, né? Some, que não está curado. Só que no seu organismo está lá a espiroqueta. Aí ela começa a replicar. Pode ser semanas ou meses e eu apresentar a sífilis secundária. Que lembra um exantema. Exantema, vamos falar em português, claro, sarampo, catapora, bolinhas pelo corpo. Aí ela vai dar em outras regiões, que também pode sumir sem tratamento. E essa é a sífilis secundária. Ela se esconde. Se esconde, literalmente. E aí, o mais grave, o mais temeroso para a pessoa não gestante, que para mim o mais grave é passar para o bebê inocente, né? A terciária, que é a neurosífilis. Que aí o diagnóstico pode ser você estar ali e apagar, desmaiar. Você entrar em coma. Você ter uma lesão neurológica grave. Você perder movimento das pernas. Porque ela está lá no seu líquor, ela está na sua coluna, na sua medula. Então, é muito sério. A sífilis é uma doença que ela pode levar 3, 4 anos e te deixar paralítico. Você pode perder os movimentos. Você pode perder a vida. Eu já tive caso de neurosífilis. Gravíssimo. Gravíssimo. Eu já tive caso de neurosífilis que a paciente desmaiou e entrou em coma. E já havia tratado sífilis, mas provavelmente se recontaminou. Então, assim, aqui a gente não está para julgar, a gente está para informar.
Não quer dizer que eu tenho a sífilis, que eu tenho uma vida desregrada, ou sou uma mulher promíscua ou um homem promíscuo. Muitas vezes não está na testa, assim, ó. Me relacionei, me apaixonei pela pessoa errada, né? Vamos por assim. E aí a gente tem que cuidar. É muito sério, gente. Prevenção É tudo. E o diagnóstico precoce, gente. Eu posso ter um diagnóstico ou tratar, eu ter uma conversa franca e a vida segue, né? Eu acho muito legal quando se começa um namoro, porque hoje é o que você falou, tá tudo muito livre. Muito. A mente, né? Tá muito livre. Então se começa um namoro, é sério, vamos namorar. E os dois vão fazer os exames. É muito bacana. E você sabe que isso acontece mais com os jovens do que com os mais velhos? E eu fico impressionada. Porque a pessoa mais velha, ela acha que ela é a única para sempre. Ela acredita muito ainda no romantização do amor. E os jovens sabem que existem múltiplos parceiros em algumas relações. O que precisa é o jovenzinho, 12, 13, 14, 15. O jovem que eu falo de 21 a, sei lá, 40 anos, tem a cabeça mais aberta do que os que não têm. Eles se preocupam, tô começando a namorar, não conheço direito, tá. Então, assim, só que o uso do preservativo, meu Deus, é um tabu. É um tabu. Como as pessoas parece que não vou ter prazer. Não, se eu usar o preservativo, ele vai achar que eu estou enganando ele, se eu exigir. Vamos falar uma coisa aqui sobre o preservativo do SUS. Tem a rodo. Tem a rodo e a qualidade do preservativo. As pessoas elas têm ainda o tabu. O preservativo do SUS não presta, não vale nada. A qualidade do preservativo. E o preservativo ele é masculino e feminino, tá, Suzana? A mulher que quer usar o preservativo que o homem não quer usar, ela pode usar. O preservativo da mulher ele é interno, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, pode ir nos ESFs, na UBS, que com certeza o pessoal da enfermagem, até eu, a gente vai ajudar como que se usa. É muito tranquilo e preserva a saúde, a integridade, tanto quanto o preservativo masculino. Porque as pessoas se preocupam mais no engravidar, né? Vou tomar meu anticoncepcional. Anticoncepcional não previne sífilis, não previne HIV, hepatite. Né? A gente tem que pensar na prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Isso vai ser sempre. Então, a partir de hoje, vamos bater nessa tecla também, Outubro Verde. Verde. Eu vou brincar com o prefeito para ele pôr o nosso coreto rosa e a nossa fonte verde. Exatamente. Vamos bater nessa tecla aí para ir acordando a população. Por falar em saúde, a gente já está aqui, já estamos aqui mesmo. Estamos aqui, né? Quais as principais pautas da saúde hoje em Santo Anastácio? Você que é vereadora aí há 9 anos e está na saúde do nosso município, lidando ali de frente. Eu estou feliz agora com algumas coisas, ainda temerosa por outras, mas vamos dar uma boa notícia, já que a gente está falando só de doença, vamos falar de saúde, né? Falar de saúde. A gente teve no município a contratação do novo psiquiatra. Na minha humilde concepção, 9 meses sem psiquiatra foi um absurdo, então agora a gente tem... Pedido seu recorrente. Recorrente. Dr. Pedro, né? Eu não tive ainda a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas através dos pacientes estou tendo um bom feedback do Dr. Pedro. Ele está atendendo onde? Ele está atendendo na UBS. Né? Então, assim, como que eu chego no Dr. Pedro? Eu vou no meu ESF de abrangência, eu peço um requerimento, ou um encaminhamento, esse encaminhamento vai para o postão, e é onde é feita a triagem pela assistência social, pela Tininha, ou uma das meninas da assistência, onde elas vêm dentre as altas prioridades, do que é mais prioridade ainda, entre as médias, entre as baixas, e aí é feita essa classificação, e o encaminhamento se faz real, assim, que é muito importante. Temos ali o doutor Iago, o doutor Arlindo, que são médicos especialistas em saúde mental, que também ajudam muito o município, mas agora a gente tem um psiquiatra com bastante experiência, né? É um pouco mais de idade, e é uma pessoa que estão falando muito bem do trabalho dele. Bom saber. Com relação às queixas recorrentes da farmácia, eu tenho procurado fazer requerimentos sobre o alto custo, está tendo muita burocracia, sobre chegar lá algumas vezes e ter que aguardar que está faltando gente em horário de almoço, sobre entrega de remédios em números inadequados, foi prescrito 5, entregue 10, mas todos esses assuntos eu faço requerimento e aguardo resposta. Quando essa resposta, para mim, não condiz com aquilo que eu estou vendo, eu levo para o Poder Executivo. E com certeza vai ser tomado providência, você porque leva existe... Lá no gabinete, levo. fala, porque, assim, existe uma boa vontade de acertar. Só
Só que os gestores, nem a secretária de saúde, nem o prefeito, estão em todos os lugares, com olhos em todos os lugares. Então, eu acho uma obrigação. Algumas pessoas, ela é chata, não gosto dela, até mesmo você cria algumas rusgas em alguns segmentos, mas eu falei no púlpito e repito aqui. Eu não fui eleita para agradar quem não trabalha direito, porque quem trabalha direito não tem nenhuma rusga comigo. Eu estou aqui para ajudar que as coisas fluam melhor e, na minha opinião, tá, Suzana, o principal ofício de um vereador é a fiscalização. E se eu não fiscalizar a saúde, o que eu estou fazendo aqui? Então, que é a tua área. Exatamente, que é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu tenho rotina. São 14 anos de medicina, são 9 anos de odontologia, são quantos anos? 25 anos que eu estou dedicada à saúde, e sempre pública, porque eu gosto. E eu falo isso, como eu falo para o doutor Luiz, que é uma pessoa maravilhosa, Suzana, maravilhosa. Ele nos atende com o coração aberto, é um homem humano. A doutora Rosa, eu viajei com ela e com ele, assim, pensa num casal que quer o bem de Santo Anastácio. Então, eu acho justo a gente levar aquilo que pode ser melhorado para quem quer melhorar. Então, assim, a gente vai correr atrás. Eu vou continuar sendo chata, não tem problema. Tenho certeza que quando se coloca a cabeça no travesseiro e se dorme, é isso que eu tenho dentro do meu coração para o que eu quero com a minha vida. E quem precisa do SUS como única fonte, Suzana, ele tem que ser olhado diferente. Se você tem um paciente que você é a única porta de socorro para ele, você tem que socorrer. E não é só o corpo. É a mente, é o espírito. É pôr dentro da tua sala. Está dando aquele chilique que eu não tenho vaga. O que o senhor está precisando? Eu posso fazer alguma coisa? O paciente chegar, a medicação não tem agora, mas o senhor quer deixar o telefone e a gente vai te avisar quando chegar? Fica vindo aqui para saber se chegou. Suzana, não dá. Para mim, não dá. Entendeu? Se for para ser assim, daqui 3 anos eu não me recandidato. Então, se eu estou aqui, nesses 3 anos eu ainda vou estar fazendo aquilo que eu considero correto. Mas, de uma grande forma, o que eu enxergo é uma boa vontade muito grande da maior parte das pessoas, especialmente do prefeito e da primeira-dama. Muito, 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 muito competente e muito capaz de melhorar Santo Anastácio. Eu enxergo isso. É o que você falou, às vezes não se sabe tudo, porque não chega até eles tudo. Tudo, exatamente. Mas quando chega, tomado providência. Isso aí eu tenho plena convicção do que eu estou falando verdade. Para fechar nosso programa, estourando aqui o nosso horário, eu quero parabenizar você por uma questão super importante. Eu estou aqui na casa já há 12 e há muito tempo se bate nessa tecla pedindo água. Sabesp, ligação de água em 2 locais, na verdade foram 3, né? Aqui no nosso município. E com todo o seu jeitinho, a sua competência, a sua boa vontade de ajudar, realmente, você fez ali um trâmite, buscou um caminho e deu certo para instalar a água no triângulo de reversão, né? A água e o esgoto. Triângulo de reversão na Expedicionários, né? Isso. E também no pátio da FEPASA. Isso. Que bacana isso, parabéns. Foi legal demais. Assim, Suzana, é um trabalho de formiguinha, que temos vereadores que me antecederam muito, que já tentavam. Batia na tecla existiu lei. Por exemplo, nós temos uma lei do professor Agripino, que também favoreceu. Mas o que foi o pulo do gato? E eu agradeço a Deus e agradeço muito meu marido, Bruno, porque foi assim, quando privatizou, até enquanto era uma estatal, era muito engessado. Tinha que se seguir assim, o terreno oficialmente seu, está no seu nome, tem documento, senão a Sabesp não podia fazer essa ligação. Não é que ela não queria, porque para a Sabesp, quanto mais água ligada, mais conta ela recebe. Né? Então, não se podia. Quando houve isso, o Bruno falou, Ana, o momento é agora. Se você fizer, conversa com o Michel, deixa aqui meu abraço para o Michel, tão competente, tão querido com todos. Michel da Sabesp, isso, ele é uma pessoa maravilhosa. E
outros também, né? A gente teve outras pessoas A aí equipe da importantes. Sabesp é incrível, Muito né? legal. E aí a gente fez o primeiro requerimento pedindo para o Triângulo da Reversão e o segundo requerimento pedindo para a FEPASA e para expedicionários. Sim. E graças a Deus, e ao apoio de todos que me antecederam, as leis que se foram modificadas, tanto em Santo Anastácio quanto essa privatização, para esse quesito foi importante. Se para outros privatizar vai ser bom, a conta mais cara ou mais barata, o que vai acontecer a gente ainda não sabe, né? Não estou falando aqui que eu sou a favor, nem que eu sou Sim. contra privatizar, É uma quero outra deixar isso questão claro, é uma essa, outra questão. né? Mas foi nesse momento que as coisas deram certo. E foi por Deus, Suzana. Eu cheguei para sentar conversar com o Michel falou assim, vamos na prefeitura conversar com o prefeito, que eu preciso de algumas coisas que Boa o executivo vontade faça. também aí, né? Muita. Boa Aí vontade. ligamos para o prefeito falou, pode vir agora. Aí o Michel ligou para o supervisor dele, o supervisor falou, pode ser amanhã? O prefeito, não, pode ser amanhã. Chegando lá, prefeito Adner, Adner também, meu abraço, Adner Monstro, um vice atuante, ali que está todos os dias na prefeitura, doutora Michele, maravilhosa também no que faz, juntou a equipe e foi feito aquele bem bolado com todos participando, Franklin dando o maior apoio do mundo, todos os vereadores que puderam estar lá, e foi muito bom isso. Foi um requerimento que, entre aspas, deu certo meu, com a ajuda de todos, com o Poder Executivo fazendo a parte dele, que era parte dele, a Sabesp dele, e nós da Câmara fizemos o nosso. E o que importa é que hoje está ali, esgoto e água para essas pessoas que, na minha opinião, assim, é questão de saúde pública. Esgoto, que sem esgoto é doença, né? As crianças ali no meio, né, da situação insalubre. Então, assim, se eu pudesse fazer uma coisa em 9 anos, eu queria que tivesse sido isso. Então, eu estou muito, muito feliz. Só quem viu aquele povo sem água, o Triângulo de Reversão com aquela Nossa, caixa d'água no nossa. meio da rua, gente. Nossa Senhora. Né? É uma caixa d'água enorme, instalada no meio de uma das ruas, e essa caixa d'água levava água para todas as casas. Então, eles falavam assim, a gente tinha que ficar verificando o quanto a gente ia usar no dia para dar para todo mundo. Suzana, uma cena que não E sai o da esgoto também, né? Uma cena que não sai da minha mente, eu sei que o tempo está esgotado, foi uma criança pequena, se eu não me engano ela tem TEA, né, tem o autismo, estava só de cuequinha, para lá e para cá, nossa, aquele calor, e a gente pedindo votos, né, saindo nas casas, porque eu peço voto de casa em casa, falando do meu trabalho. Né? E aí esse pai falou, doutora, você está vendo aquilo ali? Eu não posso dar o segundo banho no meu filho, então eu vou deixar para dar na hora dele dormir. Aquele calor, Suzana, eu pensando que eu tinha saído da minha casa com banho tomado e que eu ia chegar na minha casa e tomar meu segundo banho, eu me senti nada. Eu falei, o que eu estou fazendo na política? E aquilo meu coração partiu. Quando teve essa oportunidade, eu falei, Deus, muito, muito, muito obrigada. E de verdade, assim, me sinto tão feliz que é como se eu falasse assim, 9 anos valeu tudo, mas isso valeu mais do que tudo. Com certeza valeu mais do que tudo. A população desses 3 lugares, eu tenho certeza que é muito grata a você. E a todos, a né? todos os vereadores que antecederam, que pediram. A gente sabe que teve outros na casa. A gestão hoje da administração, a nossa gestão aqui da Câmara Municipal, todos os vereadores, né, muito ali querendo ajudar realmente. A gente via a boa vontade de ajudar esse povo que não tinha água e esgoto. E até a gente que foi cobrir o momento, a gente ficou muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada de ver a pessoa agradecendo, é tão simples agradecendo, a gente se emociona até agora falar, dela ver a água jorrar na porta da casa dela. Gente, isso é tão importante, e às vezes são ações tão pequenas que a gente pode fazer uma boa vontade, igual você falou, né? E trazer o bem-estar para o povo. Então, a gente quer deixar aí realmente a nossa gratidão, né, a todos vocês. Todos nós, viu? Muito obrigada, Suzana. Obrigada, viu, Ana, por estar aqui novamente. Você, pra gente, quando você vem aqui, derrama assim, né, as informações. E de uma forma tão fácil, para o povo entender de forma fácil. Então, a gente agradece sempre a sua vinda aqui, trazendo tão importantes informações para nós, não só da saúde, mas também em outras áreas. Tá? Parabéns pelo seu trabalho.
Eu que Sucesso, agradeço, Deus abençoe. Suzana, agradeço ao Cuca, a Edna, que estão aqui com a gente, né? Que estão por trás das câmeras, mas Nossa que faz equipe. isso ser possível. Agradeço muito, Franklin, a oportunidade de ter ido a São Paulo, porque se não é o convite do presidente, a gente não pode ir, né? Agradeço a doutora Rosa, agradeço o doutor Luiz, agradeço a Selma Zambelli, que me permitiu ir. E eu quero deixar, assim, para o povo esse alerta, né? A saúde, a prevenção é hoje o que a gente tem de melhor, né? O que adianta eu falar, eu não faço o exame porque eu não quero descobrir e eu ter a doença? Ela continuará crescendo, ela Exatamente. continuará invadindo o seu organismo. Então, vamos às ESFs, vamos à UBS, vamos procurar o nosso médico de confiança, o enfermeiro para um diálogo, é muito importante. E vocês sempre tão carinhosos comigo, eu não tenho palavras para agradecer. Imagina. Muito, muito A gente obrigada. que agradece. Deus abençoe grandemente. Amém, amém a todos sua vida nós. pessoal, profissional, viu? Obrigada. Para finalizar, quando a gente chega, a gente mulher, conversando com alguma amiga, e a amiga fala pra gente assim, eu não vou fazer não, que eu tenho medo de descobrir que eu tenho câncer. Dá uma dor, porque a pessoa prefere não descobrir do que ir fazer, descobrir no inicial e tratar e se curar. Com certeza. Igual tantos amigos nossos, né, já fizeram e descobriram e estão aí entre nós. Então dói, né? Então a gente vai bater sempre nessa tecla. Obrigadão, Suzana. Um abraço para você que está conosco sempre e a gente na próxima volta aí com mais informações importantes para você. Até lá.